Beleza, pessoal? Tudo bem? Aqui é Daniel, professor de História, e vou estar aqui nesse vídeo fazendo com vocês a nossa correção da primeira semana do PET de História, volume 3. Nesse sentido, antes de eu chegar na correção, vou só retomar bem rapidamente alguns tópicos que vocês estudaram no volume 2 do PET. Vocês viram lá que houveram muitas rebeliões aqui na colônia, né? Por que houveram essas rebeliões? Justamente porque a coroa portuguesa lá na Europa estava tentando a todo momento buscar lucros e mais lucros em prol, né, de seus próprios interesses. Quem mais sofria com isso era a população aqui na colônia, os colonos, os próprios índios que sofreram muito, a escravização que trouxeram milhares de escravos aqui para o Brasil, e nisso vai surgir essas revoltas que vocês estudaram lá, né, nas atividades. Aqui na semana 1 do nosso PET 3, vai estar continuando esse assunto, porém voltando agora para um lado administrativo de Portugal. Claro que a administração ela existiu durante todo o período, mas agora nós estaremos estudando a figura de um homem importante, que é o chamado Marquês de Pombal. É tão importante que ele, após o seu governo, ele vai ser estudado, né, o período como o período pombalino, porque ele vai empreender várias medidas importantes aqui na colônia, visando uma autonomia maior da metrópole portuguesa para buscar mais lucros. Então nós temos que entender que tudo que era feito era para visar, né, benefícios para Portugal. Né? O Brasil nem sempre ficava em segundo plano. Por isso que é interessante entendermos isso. Em contrapartida, essas reformas pombalinas elas vão incidir diretamente com o próprio processo de independência do Brasil que vai ocorrer algum tempo depois. O Marquês de Pombal ele começa o seu empreendimento, a sua administração, a partir de 1750. Né? E ele vai governar, junto com o rei de Portugal, o Dom José I, durante algum tempo aqui nas terras brasileiras. E isso vai fazer os colonos, as pessoas que moravam aqui, verem com maus olhos essas reformas que ele vai empreender. Por quê? Visando sempre mais impostos e acarretava um desagrado aqui na população. Tanto que isso vai incidir diretamente com a Inconfidência Mineira, ou Conjuração, né, Mineira, que são dois termos que têm a mesma equivalência. Então, antes de dar prosseguimento, vamos entender. O período pombalino, então, ele vai durar de 1750 até 1777, que é o período que esse Marquês de Pombal vai estar administrando. Ele vai ser um primeiro-ministro, né? Ele vai ser, depois do rei de Portugal, que é no período que ele vai estar administrando, é o Dom José I. Com Dom José I, vamos ter, né, o Marquês de Pombal aqui fazendo suas medidas. No PET de vocês podem estar acompanhando comigo, nós temos 2 vídeos, né, que eles indicaram e um texto. Vocês sabem que o PET ele é muito resumido e eu não consigo falar tudo aqui, dar uma aula extensa, que até fica chato, e o intuito é mais corrigir, né, as atividades. Mas antes de fazer a correção, eu tenho que fazer uma contextualização com vocês, para vocês entenderem um pouquinho, né, do que a gente está falando. Não tem sentido eu já abrir o vídeo e já ir direto nas correções. É bom fazer essa explanação com vocês. Uma coisa também interessante, façam sempre pesquisas na internet, né, nos links que são disponibilizados aqui no PET para vocês. No livro didático, ajuda bastante, porque o PET, como eu acabei de falar, ele é bem resumido e ele é como se fosse mesmo um manual, né, de estudo. E não só ele, você tem um manual e vai fazer consultas em outros meios. Aqui nas atividades, então, já passando para a nossa correção, nós vamos ter 3 textos, né,
reformas pombalinas, período pombalino e esse aqui que já fala das medidas de Pombal na administração da colônia, né? Então os 3 terços vão estar interligados. Esse inicial aqui fala muito da relação que estava acontecendo lá no Brasil na metade do século XVIII. O Brasil, como se sabe, ele passou, né, por um processo de descobrimento de minas de ouro, e isso vai gerar uma grande riqueza para os cofres públicos de Portugal, né? O Brasil, de certa maneira, vai ver pouco esse lucro, né? Esse lucro vai muito mais para a Europa do que aqui no Brasil. Por isso que vai ter muitos contrabandos, pessoas roubando. A própria transição, né, a mudança da capital do Brasil de Salvador para Rio de Janeiro foi justamente essa, de conter os contrabandos. E é nesse período que vai incidir a figura do Marquês de Pombal, aqui no Brasil, justamente para centralizar esse processo, né, essa administração. Ele vai buscar criar mais impostos para beneficiar Portugal. Esse segundo texto aqui também fala, né, um pouco mais como que começou esse empreendimento de Pombal, como que ele surgiu, né? Ele não surgiu do nada. Inicialmente ele não tinha grande destaque lá na coroa portuguesa, e ele ocupou um cargo, né, lá no ano de 1699, mas sem destaque. É após a morte de sua primeira esposa que ele vai começar a ganhar uma projeção, porque ele era amigo da rainha de Portugal, Dona Maria, e essa rainha vai arranjar um segundo casamento para ele, e depois que ele casa, o novo rei de Portugal, que é o Dom José I, essa rainha, que é mãe desse rei, ela vai intervir em favor de Pombal para o filho dela, que é o rei Dom José I. Assim, o Dom José I encaminha, né, o Pombal como ministro de Estado. O texto aqui, né, vocês certamente já leram, eu não vou ler o texto, não é o intuito, né, mas basicamente fala sobre isso, que é o que nós vamos estar utilizando aqui para fazer as correções. Então vamos direto aqui nas perguntas e respostas, né? Como Pombal se torna um importante administrador em Portugal? Como eu já mencionei, inicialmente ele não teve destaque. Depois da morte de sua primeira esposa, que ele vai ganhar uma projeção. Então, respondendo aí, Pombal ocupou o primeiro cargo em 1699 como embaixador português. Porém, foi após a morte de sua primeira esposa que começaria sua longa trajetória como ministro do reino português. Ao casar-se novamente com Maria Leonor, amiga da rainha Dona Maria de Portugal, dessa forma, a rainha Dona Maria, após a morte do rei Dom João V, então tem um rei antes, né, gente? Morre esse rei Dom João V, aí entra o filho da Dona Maria, Dom José I. O que ela vai fazer, essa Dona Maria? Intervir ao novo rei Dom José I, elevando Pombal a ministro de Estado de Portugal. A partir daí, se tornaria grande nome no reino português. Ele vai se tornar grande nome justamente pelas medidas que ele vai adotar, né? Ele vai radicalizar muitas coisas. E aqui nós vamos estar comentando sobre isso, sobre as medidas dele, na pergunta 2. Cite as principais medidas de Pombal na administração da colônia. Lá nos textos lá tem as respostas. E aqui vamos estar falando sobre isso. Ao assumir o cargo de ministro, criou várias leis, modificou outras e buscou centralizar o poder da metrópole. Ficou conhecido como grande administrador por ter adotado suas medidas sem hesitar. E entre algumas medidas, nós temos a criação do quinto e a derrama. Impostos, viu, galera? Ambos eram impostos referentes à cobrança do ouro extraído na colônia, principalmente nas minas. Outra reforma importante foi a expulsão dos jesuítas das terras da colônia. Essa última frase aqui que fala dos jesuítas, pessoal, é muito importante, que já vai ser a pergunta da questão 3. Jesuítas, como vocês já sabem, foram padres, pessoas ligadas à Igreja Católica, que vieram, junto com os colonizadores, para as terras do Brasil. Inicialmente, o intuito deles era colonizar, mas mais pelo viés religioso. Como que nós vamos fazer na colonização? Catequizar os índios, né, os nativos aqui da terra. Só que o Pombal, depois de um tempo, né, depois de
mais de um século de incidência aqui dos jesuítas, ele vai expulsá-los eles daqui. Por quê? Vamos então entender a pergunta 3 aqui. Explica os motivos da expulsão dos jesuítas da colônia. Pombal, ele era influenciado pelos ideais iluministas e julgava que os jesuítas representavam um atraso para a colônia. Dessa forma, era necessário civilizar os colonos ao invés de simplesmente catequizá-los. Então, Pombal, ele tinha outra visão. Ele era, religioso, católico, porém ele não era tão assim de ser cego ao ponto de achar que era só necessário catequizar os índios e não mais. Para ele, é mais interessante você civilizar e assimilar esse índio do que simplesmente catequizá-lo e batizá-lo. Porque assim seria mais fácil para ele se integrar à sociedade. E tem uma citação aqui que vai casar direitinho com isso que eu acabei de falar. A medida tomada por Pombal fundamentou-se na secularização do Estado português, numa clara influência iluminista. De outro, era parte de um conjunto de outras decisões, como a abolição da escravidão indígena em 1757 e o fim da perseguição aos chamados cristãos novos. Então, ele vai ser importante também nesse sentido para os índios, porque ele que vai ser o autor, da lei que vai abolir a escravidão indígena de vez. Antes dessa lei, existia a escravidão do indígena, porém em menor proporção. Mas só que, como vocês sabem, aquele jeitinho, sempre acabava que os índios eram escravizados. E com essa lei que ele vai criar, vai se tornar realmente... não pode mais escravizar os indígenas. Beleza? Seguimos agora para a nossa semana 2 do PET.